A gente vai falar hoje sobre os objetivos da existência, que ficou a meu cargo esse tema, e eu vou ler uma passagem do Caminho, Verdade e Vida, que é uma psicografia do Chico Xavier e um comentário do Emmanuel. E ele vai comentar a passagem de Lucas, que está no capítulo 22, versículo 46, que diz assim: E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Nos ensinos fundamentais de Jesus, é imperioso evitar as situações acomodatícias, em detrimento das atividades no bem, ou do bem. O Evangelho de Lucas, nessa passagem, conta que os discípulos dormiam de tristeza, enquanto o mestre orava fervorosamente no horto. Vê-se, pois, que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante as grandes dores. Porque aqui, essa fala de Jesus, ela está ligada nos momentos que antecedem ali a prisão dele no Getsemane, né, no horto. Então, eles já estavam ali no movimento de sofrimento, de perseguição. O aprendiz figurará ao mundo como sendo o campo de trabalho do reino, onde se esforçará operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Recordando a prece do Getsemane, somos obrigados a lembrar que inúmeras comunidades de alicerces cristãos permanecem dormindo nas convivências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Falam do Cristo, referem-se à sua imperecível exemplificação, como se fossem sonâmbulos, inconscientes do que dizem e do que fazem, para despertar tão só no instante da morte corporal em soluços tardios. Ouçamos a interrogação do Salvador e busquemo-nos a edificação e o trabalho, onde não existem lugares vagos para o que seja inútil e ruinoso à consciência. Quanto a ti, que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Levanta-te, esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações, através de pesadelos ou fantasias. Então, vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer a Jesus, a espiritualidade superior, pela oportunidade que temos de conhecer essa doutrina bendita, que nos esclarece, que clareia as nossas consciências e as nossas vidas, através dos ensinamentos do Cristo, de uma forma clara, objetiva e sem fantasias, sem adereços. Que nós possamos, Senhor, nessa reencarnação, cultivar e extrair da doutrina espírita tudo aquilo que precisamos angariar neste momento para o nosso espírito, para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento. Sabemos que estamos vivendo um momento de transitoriedade e é um momento onde se traz muitos conflitos e que nós possamos nos manter atentos, vigilantes e, como disse a nossa mensagem, que saibamos orar para que possamos não cair nas tentações e que quando voltarmos à pátria espiritual, que possamos voltar melhores do que quando aqui chegamos. Que o estudo dessa noite nos ajude, que traga luz às nossas consciências e, como diz a nossa mensagem, que possamos despertar. Então, fiquem conosco, espíritos amigos, nos guiem, nos iluminem. Que assim seja. Bom, objetivos da existência. Quando a gente pensa, teoricamente é fácil, né? Qual que é o objetivo da nossa existência? O objetivo da nossa existência é que nós possamos progredir. Mas de que existência que será que essa frase se refere, né? O objetivo da existência aqui neste momento reencarnatório, da existência enquanto espírito, pensando que se nós analisarmos que nós vamos pensar pelo lado da existência enquanto espírito, nós vamos estar falando de uma vida, certo? Por que uma vida? Porque nós temos a impressão de que quando nós estamos reencarnados é que nós estamos vivos. Mas, na verdade, a vida nossa é só uma, porque é a vida do espírito.
Então, quando a gente tem esse entendimento, deixa eu baixar o volume do meu telefone. Quando a gente tem o entendimento de que a nossa vida espiritual, ela é uma única vida, e que essa vida nossa espiritual, ela é permeada por momentos onde a gente vive na nossa pátria, que é a pátria espiritual, e outros momentos que a gente está reencarnado, clareia as nossas consciências, no sentido de entender que se nós estamos aqui reencarnados, então hoje, dentro do ensinamento da doutrina espírita, nós somos chamados de alma, porque nós estamos aqui reencarnados, nós estamos com o corpo, certo? E que quando a gente volta para a pátria espiritual, nós voltamos como espíritos e como espíritos errantes. Errantes em que sentido? Porque todos nós que estamos aqui reencarnados, nós não atingimos ainda o patamar de espíritos puros. Então, por isso que a gente é chamado de espírito errante. Então, nesse processo de sermos espíritos, termos uma única vida permeada por momentos lá no mundo espiritual, que é a nossa pátria verdadeira, e momentos aqui reencarnados, nós entendemos que nós precisamos, então, evoluir, que nós precisamos desenvolver. E isso está dentro de nós, de uma maneira geral, dentro da doutrina espírita, com esse entendimento. Se a gente pensar nas outras religiões, nas outras denominações, algumas são reencarnacionistas e outras não, mas todas as religiões, filósofos, eles trazem para nós essa questão do nosso desenvolvimento e do nosso melhoramento. Então, o que isso significa em termos práticos e em termos científicos dentro da doutrina espírita? Significa aquilo que está escrito na questão 621, que diz assim, vou ler aqui para a gente, 621, onde está escrito... Onde está escrita a lei de Deus? A lei de Deus está escrita na consciência. Então, se ela está escrita na consciência, independente de onde estamos e de nossas crenças, isso está no nosso espírito e nos impulsiona. Então, o sentido maior da existência é que nós nos desenvolvamos e que nós chegamos à perfeição. Sempre uma perfeição relativa quando a gente pensa do ponto de vista de Deus como onisciente, onipresente, onipotente, certo? Ok, muito bem. Então, se a gente sabe que o objetivo da existência é nós desenvolvermos a nossa evolução, tudo ficou fácil, né? Porque, pronto, acabou a palestra. Se a gente já sabe disso, tá ok. Mas a gente já sabe disso há tanto tempo e está escrito na nossa consciência e nós ainda estamos aqui reencarnados. Então, por que será que nós estamos aqui reencarnados? E daí tem, né, por exemplo, no Livro dos Espíritos, na questão 132, ele fala assim para nós: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Sabendo que a gente tem dois momentos, né? A lei de Deus impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Então, veja, estar aqui reencarnado é uma exigência, é uma necessidade nossa estarmos aqui para passarmos por aquilo que estamos passando, do jeito que estamos passando. Para uns é uma expiação, aí aqui ele já vai desmembrar. E para outros é uma missão. Qual é a diferença entre expiação e missão? Expiação é uma imposição da lei, é uma imposição da lei de Deus. Então, eu venho numa determinada reencarnação, pratico alguns atos, volto para o mundo espiritual, sou esclarecido lá no mundo espiritual, e aí o esclarecido vocês podem pensar assim, ó, de todas as maneiras, desde aquele espírito que recém está nas primeiras reencarnações. Então, esse espírito, ele vai receber, através do seu anjo guardião, do espírito que guia ele, os ensinamentos lá no mundo espiritual, e ele volta para cá. Até os espíritos, provavelmente nós que estamos aqui, que já vamos para o mundo espiritual, e de repente temos uma consciência de algo que a gente tem que mudar, e a gente vai para as escolas no mundo espiritual, estudar, e quando temos a condição, nós planejamos. E quando nós não temos a condição de planejar, os nossos amigos espirituais, eles vão planejar a nossa reencarnação. Então,
dentro da expiação, é os nossos amigos espirituais que planejam a nossa reencarnação e a gente vem com aquela condição, a gente vem com aquele parente, a gente vem com aquele amigo, a gente vem com aquela situação financeira como uma forma de expiação. Por quê? Porque eu, enquanto espírito, acho que aquilo não é para mim, que não é bom para mim. Então, é uma imposição. E aí, como que a gente vai saber, assim, de cara, se eu estou muito mais numa expiação ou numa missão? Geralmente, quando eu estou numa expiação, há uma revolta interna da minha condição, daquele meu momento. Desde uma condição física, uma aparência física, a profissão que eu estou exercendo nesse momento, a condição financeira que eu tenho dentro de mim os filhos que eu recebi, o marido que eu tenho, a família que eu recebi, eu tenho dentro de mim aquela, não acomoda isso dentro de mim. Então, geralmente é assim, não é uma regra. E a missão, eu já tenho condição de me programar e de escolher aquilo que eu vou planejar para aquela reencarnação. No livro, dentro da série do Emmanuel, tem um livro que tem a personagem Alcione, agora eu não recordo o nome do livro, se alguém recordar aí pode me ajudar. Ela planeja na missão dela vir resgatar aquele que era afeto dela, muito afeto, então ela já vive num mundo superior ao nosso, ela já está numa outra condição, num mundo muito melhor, e ela resolve reencarnar aqui como missão, e missão para resgatar aquele que era o seu companheiro amoroso de outras eras. E aí, a própria espiritualidade no livro vai esclarecendo, assim, né, para ela, que a condição dele naquele momento não é uma condição que ela vai ter sucesso naquela missão, porque ele, os apontamentos, a forma com que ele pensa, a forma com que ele está se comportando ainda, diz que muito dificilmente ela vai ter sucesso, mas ainda assim ela vem para aquela missão, vem, encontra e vive com ele, tem todo o desenrolar, que é lindo a história deles. Então, isso seria uma missão. Ela vem em nome de ajudar uma pessoa. Muitos de nós também temos missões, né? Com as pessoas à nossa volta, os familiares, amigos. E tem aquelas missões que são as missões maiores, né? De governança ou de auxílio a uma gama de pessoas. Então, a gente poderia pensar assim em Chico Xavier, poderia pensar em espíritos, Allan Kardec, espíritos assim que vêm já com uma missão. Então, a gente tem esses dois vieses aí na reencarnação, mas necessários a quê? A nossa evolução. Aí ele fala assim, mas para chegar a essa perfeição, devem sofrer todas as tribulações da existência corporal, é a expiação. A encarnação também tem um outro objetivo, dar ao espírito condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para realizá-la, é que em cada mundo toma o corpo em harmonia com a matéria essencial desse mundo, para executar aí, sob o ponto de vista, as determinações de Deus, de modo que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, aqui o que ele está dizendo, assim, em palavras simples, nós temos uma constituição físico-química no mundo. Quando a gente vem para cá, vindo de um outro planeta, se a gente não é originário da Terra, o nosso perispírito, ele vem, fica na atmosfera próxima, até ele se adaptar aos elementos daqui. Quando a gente recebe o corpo, a gente vai receber um corpo adequado com os elementos materiais deste mundo. Se eu for para outro mundo, eu vou receber a mesma coisa, os elementos materiais adequados para o corpo daquele mundo. Então, é nisso que está dizendo. A Leniara está falando que é o livro Renúncia, isso mesmo, Renúncia, da série do Emmanuel. Podem ler que vocês vão adorar. Então, quando eu venho, eu recebo, só um adentro aqui. Quando ele fala assim, que a encarnação também tem um outro objetivo, que é de dar condições ao espírito para tomar a obra, né, a parte que lhe cabe na criação, nós somos coautores, co-criadores. Em que sentido? Se nós estamos aqui nesse mundo, nós temos que contribuir para a formação dele, para o desenvolvimento dele. Eu digo do mundo físico, mundo material e do mundo espiritual. Porque no mundo físico, no material, aquilo que a gente vai inventando, que nós vamos pensando e que nós vamos trazendo em termos de tecnologia, ele é uma evolução e vai melhorando a nossa vida e vai melhorando a vida de milhões de pessoas.
Essa é a nossa objetivo. Não é o objetivo de forma nenhuma eu vim aqui criar um elemento, criar um experimento que prejudique as pessoas. Isso não está na lei de Deus. Isso é coisa de nós, espíritos, vir e praticar o mal. Então, quando ele fala dessa obra da criação, de nós sermos coautores, é isso, nós estamos auxiliando no mundo. No mundo espiritual também, porque daí é através dos nossos pensamentos, das nossas vibrações, é que nós vamos melhorando o plano espiritual, que é de onde nós temos origem. Nesse sentido, quando nós estamos aqui, poucos de nós pensam que nós estamos participando dessa obra e dessa criação. E aí, assistindo uma palestra do... já vou lembrar, do Alberto Almeida, o que ele fala para nós? Nós estamos vivendo um momento turbulento, né? Aí ele fala assim, que muitos de nós faz prece para que os espíritos venham e solucionem, para que eles venham e resolva a dificuldade enorme que nós estamos vivendo no nosso planeta. Mas quem que é responsável por esse auxílio, por esse desenvolvimento? É nós. Então, nós é que vamos ter que trabalhar para que esse desenvolvimento ocorra. Os espíritos superiores vão nos ajudar? Sim, eles vão nos auxiliar, e principalmente com intuição, com ideias. Mas quem vai ter que colocar a mão na massa para que isso aconteça, em forma social, de comunidade, somos nós. Então, veja, nós temos que nos desenvolver e desenvolver o espaço onde nós estamos habitando, seja ele material ou seja ele espiritual. Então, nós temos dois objetivos aí. Só que nesse caminho todo, o próprio Jesus veio e falou para nós, através das passagens, que nós estamos dormindo. Então, o que significa isso, que nós, enquanto espíritos, estamos dormindo? O Leon Denis vai falar no livro Depois da Morte, no item O Alvo da Vida, ele vai falar sobre isso. E esse livro da Soili Calda, que é Os Poderes da Mente, também vai falar para nós dessa nossa sonolência enquanto aqui encarnados. Então, o que ela diz para nós? E o que autores como Damásio, que é um autor super reconhecido dentro da área da psicologia, né, da neurociência, o que ele diz? Que nós temos que ter consciência de nós e do nosso entorno. Se nós não tivermos consciência de nós e do nosso entorno, como que a gente está? Muito provavelmente a gente está com um estado alterado de consciência. Então, Jesus, ele vem mais de uma vez chamando a atenção para nós, que nós estamos, igual disse a nossa mensagem, em estado de dormitação. Dormitação por quê? Nós viemos aqui, estamos aqui, vivemos as coisas do mundo e deletamos e vamos se evadindo, evitando aquilo que está escrito na nossa consciência, as leis. E aí, por isso que ele fala que nós estamos dormindo, porque a gente vem e pode vir em várias reencarnações e não atingir o mínimo das nossas metas e dos nossos objetivos, porque a gente chega aqui e vai para o parque de diversão. E esquece que tem que sair do parque de diversão e que tem que trabalhar. E nós ficamos nessa condição. Então, o que ele diz assim para nós? O que a Soili diz assim para nós? Ó? Embora que a consciência seja o ápice da evolução biológica, o momento é decisivo na nossa história. Mesmo quando recorremos à simples e clássica definição de consciência encontrada nos dicionários, que apresenta como a percepção de um organismo, do organismo que tem em si e do que o cerca, é fácil imaginar como a consciência provavelmente abriu caminho na evolução humana para um novo gênero de criações, organização social e política, arte, ciência e tecnologia. Então, é só através da nossa consciência que nós vamos buscar soluções. Quer ver uma historinha bem bobinha? Por que foi inventado o Band-Aid? Alguém sabe mais ou menos por que foi inventado o Band-Aid? Porque ele estava machucado. Porque o marido estava cansado de fazer curativo na mulher, todo dia ela estava machucada. Ele inventou o Band-Aid, que é uma solução prática e rápida. Então, ele tomou consciência daquele incômodo, porque provavelmente era um incômodo, ou mesmo que ele gostasse, ele perdia tempo todos os dias, ou ele entrou em consciência que, tipo assim, poxa, como ela
se machuca, talvez milhões de pessoas também. E aí foi inventado o Band-Aid. Então, esse é só um exemplo de dizer como que é importante a gente tomar consciência. Então, quando a gente toma consciência do nosso meio social, hoje choveu bastante na cidade, não choveu? Quem andou na hora do almoço, como que estavam as ruas? Todas alagadas, mas nós vivemos numa cidade plana, nós não temos problemas com inundações, mas essa inundação da rua, ela pode ter vários motivos, desde uma construção pluvial de escoação de água inadequada, como ela pode estar relacionada aos nossos maus costumes de jogar o lixo na rua e entupir os bueiros. Então, é só a partir da minha consciência é que eu vou tomar uma atitude. Olha, se eu jogo a balinha, o papel da balinha na rua, porque eu não quero guardar ali dentro do carro, eu não tenho um lixeiro dentro do carro, digamos assim, será que não está na hora de eu rever? Um simples ato, simples. Mas enquanto eu não tomo consciência, eu não modifico o meu comportamento. E se eu não modifico o meu comportamento, eu tenho o mesmo resultado. E se eu tenho o mesmo resultado, eu vou voltar para o mundo espiritual igual. Mas eu vou poder ficar eternamente assim? Não, é só quando eu tomar consciência do que eu tenho que me modificar é que eu vou poder fazer melhor. E aí ele continua, ó. De um modo ainda mais imperioso, talvez a consciência seja a função biológica crítica que nos permite saber que estamos sentindo tristeza ou alegria, sofrimento ou prazer, vergonha ou orgulho, pensar por um amor que foi ou por uma vida que se perdeu. É só a consciência que vai dar para nós os nossos estados. Mas se eu não sei nem que dia que eu tô feliz, que dia que eu tô triste, o que me faz bem, o que eu gosto. Acho que todos vocês sabem que eu sou psicóloga. Quando eu pergunto, o que você gosta de fazer? Plim, plim, plim. Às vezes a pessoa não sabe nem o que gosta de fazer. Ela não se descobriu ainda, nem o que gosta de fazer. Se ela não sabe dela, como que ela vai perceber o outro? Porque nós só percebemos o outro quando a gente consegue se perceber que o outro vai funcionar como um espelho para nós. Então, essa questão da consciência, ela é extremamente importante, porque nós temos estruturas cerebrais que vão fazer com que nós tenhamos consciência de quem somos, aonde estamos, que papel que temos que fazer em casa, no trabalho, no meio social. Isso está nas nossas, inclusive nas nossas estruturas físicas, para além da nossa estrutura perispiritual. Porque quando a gente pensa, quem eu sou, como é meu nome, de que família que eu vim, quem é meu pai, quem é minha mãe, eu só tenho essa consciência porque eu tenho uma coisa que se chama memória. Porque se eu não tiver memória, eu não vou ter essa consciência. Muitos de nós vão perdendo a memória, e daí vão perdendo mais ainda a consciência, lá quando fica idoso, através das patologias. Tem algumas patologias que as crianças já nascem com dificuldade aí de fazer algum tipo de memória, mas é muito, muito mais raro. O que eu quero dizer para vocês é que as mesmas estruturas que a gente tem aqui a nível cerebral, que nos proporcionam ter consciência de quem somos e para onde vamos, quem somos? Espíritos imortais. Para onde vamos? Nós vamos para o nosso mundo, que é o verdadeiro mundo, o mundo espiritual, e o nosso objetivo é chegar à perfeição. Se eu tenho essa consciência, eu tenho essa consciência enquanto espírito. E daí um dos autores, o Hermínio de Miranda, ele vai falar para nós que nós temos na nossa consciência a memória integral. Sabe o que significa memória integral? Que tudo que eu fiz, tudo que eu angariei, todas as minhas ações, todas as minhas vivências, todos os meus sentimentos, as minhas vidas, as minhas decepções, tristezas, alegrias, frustrações, todas estão guardadas na minha consciência, na minha memória integral. Então, quando eu entro em contato com algo, eu aciono em questões de milésimos de segundo a minha memória integral. E através da memória integral é a resposta, é a ação que eu dou para aquela condição, para aquilo que eu estou vivenciando ali. Então, desde eu ter uma lembrança, de eu fazer uma associação, eu inventar algo, eu desenvolver
tudo está ligado ao que eu angariei como espírito. Então, eu vou evoluindo e a minha evolução vai fazer com que eu me melhore e que o mundo que está à minha volta também seja melhorado. Mas, para isso, eu tenho que estar com a consciência desperta. Então, se eu entrei em contato com um vento, eu olhei para aquilo, entendi como aquilo funciona, qual é o sistema, o modo como aquilo funciona, e eu disse, olha, isso aqui eu posso melhorar. Aqui, se eu fizer dessa forma, eu vou ter mais potência, eu vou ter mais velocidade, eu vou poder trabalhar e vou poder usufruir dessa máquina melhor. O que isso significa? Significa que eu, enquanto espírito, já vivenciei aquilo, já sei, eu já aprendi, e isso vem para a nossa consciência. Se eu tomo consciência e eu não faço nada em relação àquela ideia, eu deixo de ajudar a minha humanidade. Se eu tomo consciência e eu faço um movimento em direção àquela minha ideia, e aquilo acaba surtindo um efeito positivo, melhorador, eu vou estar trabalhando para mim e eu vou estar trabalhando para o mundo, para a comunidade à minha volta, que é o meu papel enquanto espírito. Então, estar desperto, estar consciente é primordial para mim fazer o meu papel enquanto espírito. Enquanto eu não despertar, que foi o que Jesus falou, ele tem mais uma passagem que ele fala do despertar, e eu não separei aqui para vocês, mas depois eu posso até mandar para vocês a outra passagem. Se eu não fizer isso, eu vou passar nessa encarnação dormitando. E se eu passar nessa encarnação dormitando, eu vou para lá e volto, e tudo bem, o tempo é nosso. Jesus, Deus, os espíritos superiores, eles não estão nos cobrando tempo, mas nós precisamos entender que o tempo é nosso, que a urgência é nossa, mas também precisamos nos acolher e pensar junto conosco, porque assim, eu sei como eu era antes, eu posso ter uma ideia pelos meus hábitos e pelos meus costumes, então, pelos meus pensamentos, pela minha tendência, então eu posso ter uma ideia de como eu era. E dentro desse como eu era, eu gosto, eu sou uma boa companhia para mim, no dia a dia eu consigo silenciar e ficar comigo com os meus pensamentos? Então, se eu consigo silenciar e ficar comigo com os meus pensamentos, eu consigo saber se eu gosto ou se eu não gosto de mim, certo? A meditação, ela traz muito isso, né? Ela traz esse acesso a essa memória, a esse inconsciente, de uma maneira mais fluida, porque eu consigo silenciar. E quando eu consigo silenciar, eu consigo me acessar. Eu consigo acessar a minha e consigo acessar, talvez numa fala diferente, o cosmo. O que é esse cosmo? O cosmo é tudo que tem em volta de nós e que é invisível, os pensamentos, as ideias, as soluções, os crimes, tudo está ali. E quando eu tenho acesso, eu posso captar desse universo aquilo que é algo da ideia de Deus e da evolução e ajudar no desenvolvimento. Foi assim, de certa forma, que Kardec faz a codificação. Então, muitas comunicações, muitas cartas, muitos escritos chegam para Kardec, ele vai selecionar, vai ver aquilo que é verdade em todos eles, e é isso que ele vai publicar, e o restante ele não publica, mesmo que for uma verdade, mas se não tiver mais verdades para acrescentar, né, estar condizente ali, é preferível guardar essa verdade do que contar uma mentira. Então, esse é o universo, nós estarmos em conexão uns com os outros, e nós estamos em conexão todos os dias uns com os outros. Então, eu me conhecer também diz eu saber se aquela ideia é minha, ou se aquela ideia não é minha, se está na minha essência, se está no meu desenvolvimento aquilo ou não. Quando eu me conheço e sei, eu sei o que eu quero mudar nessa reencarnação. Aí eu vou fazer um esforço para mudar, e vou mudar, sei lá, 1%. Não tem problema, eu mudei 1%. Eu vou voltar de novo, e depois eu vou mudar 2%, eu vou mudar 10%, até que aquele item eu eliminei, ele ficou ok para mim, porque eu atingi aquilo que eu deveria atingir enquanto espírito para esse momento. Então, desde as nossas decisões, as nossas resoluções, quando nós temos consciência,
elas são melhores e contribuem mais para o nosso desenvolvimento, justamente porque eu estou com o pé no chão. Eu estou olhando e observando, me analisando para fazer esse processo. Quando eu não faço esse processo, eu faço de qualquer jeito. Transtornos ansiosos, né? Ou não precisa ser um transtorno, mas momentos de ansiedade, pessoas que nunca param. Vocês já viram pessoas que nunca param? Ou está trabalhando, ou está estudando, ou está escutando uma música, mas ela não consegue ficar com ela. Então, provavelmente é uma pessoa que tem mais dificuldade de acessar o eu, de acessar esse self e de acessar e de ficar consigo. Porque efetivamente, quando nós desencarnamos, ou seja, quando nós voltamos para o mundo espiritual, talvez, ou quase certeza, que a companhia mais apreciada vai ter que ser a nossa, ou deveria ser a nossa, ou que bom quando nós apreciamos a nossa companhia, que aí isso está lá dentro do Pai Nosso, né? Nós fazemos a oração todos os dias para que a gente atinja aquele patamar. Nós estamos nesse patamar? Não, a gente está caminhando. E aí o Alberto Almeida fala que o maior, o objetivo nosso maior da existência é o quê? É nós fazermos o bem. Então, se eu faço o bem, eu atinjo o objetivo da existência. Porque se eu faço o bem, eu estou fazendo o bem para mim, eu estou fazendo o bem para o meu próximo, e eu estou fazendo o bem para a humanidade material e para a humanidade espiritual, no sentido do mundo espiritual, que eu estou contribuindo como um pontinho de luz lá no mundo espiritual também. Então, assim, dentro desse contexto, era isso que eu tinha para trazer para vocês. 2 objetivos: nosso desenvolvimento, melhoramento, aperfeiçoamento, mas também nós somos copartícips desse desenvolvimento do mundo físico e do mundo espiritual. Então, nós temos a nossa participação, e se nós, enquanto sociedade, erramos, é nós que vamos ter que consertar. Não vai vir um espírito superior aqui consertar. Jesus veio e nos deu um modelo. Nós é que temos que fazer esse papel. E o chamado é para que a gente desperte, para que a gente se perceba. Então, a gente começa se percebendo olhando para nós. O que eu estou sentindo hoje? Isso aí, o que é mais fácil? Será que é mais fácil eu me perceber fisicamente? Eu vou dar um exemplo meu. Eu só percebo dor quando eu passou todos os limites da dor. Daí olha só, eu tô com dor. Eu já me irritei, eu já me incomodei, eu já fiquei, que eu não sei direito o que está acontecendo. Aí eu vou falar, tá, mas eu tô com dor em tal lugar. Aí eu vou tomar um medicamento. Então, assim, é uma falta de percepção, é uma falta de olhar crítico para si mesmo. Aí, por que eu tô irritada? Então, sim, quando eu tenho dor, então é por causa da dor, ok. Mas por que eu tô irritada? Eu tô irritada porque aconteceu algo não está bem dentro de mim. Então, eu tenho que procurar essas respostas dentro de mim. Posso fazer isso sozinho? Posso. Posso fazer isso através, por exemplo, do Pai, do Evangelho nos domingos? Posso. Posso fazer isso com um profissional? Posso. Depende de como eu tenho disposição íntima e do que eu estou buscando. Então, eu posso fazer isso de várias maneiras, e essa é a grandeza da vida. Jesus não deixou um único modo de fazer, são vários modos de fazer. Nessa cadeia existe auxílio para quem quiser, do jeito que quiser. Então, todas as religiões vão nos auxiliar, livros de autoajuda vão nos auxiliar, vão nos auxiliar, desde que a gente consiga saber o que é modismo, o que é do momento e o que é da essência. E o que é da essência é de Deus e é de Jesus. Então, fazer esse olhar mais amoroso para nós e tentar se perceber. E quando eu falo para mim também, eu não falo só para vocês não, tá? É para mim também. Acho que era isso, Miguel. Tá sem hora. Muito bom, Janice. Muito bom. E a gente normalmente não se percebe, né? A maioria de nós não nos percebemos. Não. É um caminho, é uma caminhada. Exatamente. Que vamos percorrendo.
Exatamente. E daí, às vezes, a gente acorda e dorme de novo, sabe? E o mestre disse, né? É? Desperta, ó tu que dormes. Desperta o ato que dormes. Exatamente. Então, esse é o chamado que Jesus, né, veio nos trazer. Ele já sabia disso, já sabia que a gente estava assim, né? Se a gente for ler nos livros espíritas, a gente vai ver quantos espíritos vão para o mundo espiritual e dormem, reencarnam e voltam para o mundo espiritual, dormindo e reencarnam. Não é assim, Miguel? Muitos e Sem muitos. nem consciência de que trocou de mundo, de que perdeu o corpo, de que não tem mais aquele nome. Tô errado? Quantas vezes já passamos por isso, né? Exatamente. Então, assim, talvez ter consciência, se nós, da doutrina espírita, conseguimos ter consciência, opa, parece que eu estou sem o corpo, parece que eu desencarnei, parece que eu estou no mundo espiritual. Eu acho que já é uma grande coisa. Eu sempre brinco e digo assim, que se a gente um dia despertar, a gente sim, eu, né? Despertar e não sentir nenhuma dorzinha, opa, vamos prestar atenção, porque de repente você já não está mais aqui. Já não está mais aqui, ainda mais depois da nossa idade. Mais ou menos por aí. Mas que bom. Muito obrigado, Janice. Eu que agradeço. Vamos fazer a prece de encerramento, depois a gente abre para o pessoal comentar. Tá, alguém quer fazer a prece de encerramento? Vai ser você, Miguel? Vai ser eu? Então tá bom. Então serei eu. Então eu convido a todos que possamos nós elevarmos os nossos pensamentos, mas principalmente em agradecimento a esse Mestre, a esse Deus de infinita bondade e misericórdia, que nos acolhe aqui no orbe terreno, para que nós possamos darmos mais um passo rumo à nossa perfeição, porque sabemos que caminhamos lentamente, Senhor, mas nos auxilie para que possamos continuar nessa caminhada, para atingirmos essa perfeição que nos é reservada no mais além. Abençoa-nos, Pai, e que possamos nós termos essa consciência de nós mesmos a cada momento de nossa existência. Muito obrigado por tudo que nos concede e que possamos estar unidos sempre. Que assim seja.